Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez reunidos, eu aqui, vocês na sua casa, para podermos gravar uma aula de projeto arquitetônico 2. Vocês podem observar que nossa aula mudou um pouco o cenário, mudou muito, mudou a didática dela. Anteriormente, era repassado o PDF para vocês no sistema, vocês davam uma lida no PDF, aí depois faziam algum exercício proposto que tivesse no material, e assim muitas das vezes para o aluno é complicado aprender, porque o aluno requer uma autonomia maior. Às vezes quando você lê o PDF surge alguma dúvida, o aluno não tem com quem tirar aquela dúvida. Então, o aprendizado apenas pela leitura de um PDF, de um material técnico, que é o projeto arquitetônico 2, às vezes se torna complicado. Então, pensando nisso, tentei fazer uma inovação. Espero que essa aula satisfaça a necessidade de vocês, satisfaçam também a minha didática. Eu pretendia melhorar e estou tentando, né? Então, caso vocês tenham alguma dúvida ainda também na apresentação desse vídeo, peço que volte ao vídeo, possa voltar para rever o conteúdo, e eu vou lançar esse vídeo no sistema, e juntamente com esse vídeo vai ter este PDF que está na tela desse vídeo. Aí vocês podem acompanhar através do material de apoio, tá? Também peço que, se ao fim desse material tiver alguma atividade proposta, peço aos alunos que façam, porque essas atividades serão essenciais para ser computadas ao início, a volta das aulas novamente, para que o aluno tenha presença. Então a presença será baseada em cima dessas atividades que vocês farão no caderno de vocês, tá? Lembrando que basta apenas vocês transcrever apenas os exercícios para o caderno. O conteúdo não. O conteúdo vocês podem deixar no PDF, vocês podem estar guardando esse material para estudar futuramente para alguma prova que venha a acontecer, ok? Vamos lá, para não estender muito esse vídeo. Esse vídeo será baseado em 2 horas aula, é a carga horária que nós deveríamos ter em sala de aula, ok? Hoje nós falaremos sobre o foco principal dessa aula, sobre escadas, né? Escadas, que é um assunto muito importante para a disciplina de projeto arquitetônico 2. Lá no projeto arquitetônico 1, vocês viram as concepções iniciais acerca de planta baixa, corte, fachada, planta de situação, planta de locação, quadro de esquadrias, layout, abertura às esquadrias, né? Aberturas das esquadrias. Mas vocês viram que essas conceituações sempre foram direcionadas para residência de pequeno porte, ou seja, casa de pavimento térreo. Nessa disciplina não, nessa disciplina nós iremos abordar residência de 2 ou mais pavimentos, tá? E esse é o nosso foco principal. E na aula passada nós podemos observar que nós trabalhamos com os planos, os parâmetros urbanísticos, né, que são essenciais para cada cidade que contenha um plano diretor. Esses parâmetros vão me determinar o quanto eu posso construir numa determinada zona residencial, seja comercial, seja industrial, depende muito da localidade que eu vou construir, ok? Então hoje nós iremos trabalhar com escadas, que nada mais é que uma circulação vertical. Muito importante este assunto, para que quando queremos projetar mais de um pavimento na residência, tá? Entre 2 pavimentos ou mais. Lembrando que todo esse assunto será amarrado, será seguindo recomendações, diretrizes básicas da NBR 9050, a famosa 950, que é a norma de acessibilidade, tá? A norma muito interessante que trata a acessibilidade na locomoção das pessoas, tá? Então essa norma é essencial para o conteúdo de hoje. Não iremos estudá-la muito a fundo, mas iremos trabalhar algumas diretrizes mais importantes que ela nos aborda. No material eu proposto aí no sistema de vocês,
tem algumas recomendações, algumas orientações nessa segunda folha. Peço ao aluno que tiver alguma dúvida, possa ler, estar lendo para seguir o nosso plano de estudo, ok? Circulação vertical. Circulação vertical nada mais é um mecanismo, um meio que quer combater o desnível. Ela tem uma função principal de fazer a junção, a união entre dois níveis, certo? Na maioria dos casos, essa circulação vertical me diz que a circulação vertical é um mecanismo que me quer transportar de um pavimento para o outro. Se eu tiver uma residência de dois pavimentos, se eu quiser ir para o pavimento superior, eu tenho que ir através da circulação vertical, porque eu vou subir. Eu estando subindo, eu estou trabalhando com a verticalidade. Então essa circulação vertical, ela quer combater esses dois desníveis entre esses dois pavimentos, tá? Na maioria das vezes, essa circulação vertical, ela é promovida através de escadas, rampas e elevadores, tá? Mas na aula de hoje, a gente vai trabalhar somente com escadas. Aí nas aulas posteriores falaremos sobre rampas, né, que é muito importante para a questão de pessoas deficientes físicas, cadeirantes que querem se transportar de um pavimento para o outro, e elevadores. Elevadores é um pouco mais complicado, mas iremos ver algumas diretrizes, algumas recomendações, algumas conceituações básicas acerca desse mecanismo, tá? Mas na aula de hoje trabalharemos especialmente sobre escadas, né? Então, quando vocês ouvirem falar circulação vertical, nada mais é que um mecanismo que tem a função principal de vencer os desníveis, ou seja, resumidamente falando, quando quer ir de um pavimento para outro, ok? Mas nem sempre vai ser de um pavimento para outro. Também eu posso ter uma residência térrea e nessa térrea tem um terreno muito acidentado e para chegar até a sua entrada precisa subir uma escadaria, né? Um exemplo bem comum é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, né? Vocês podem observar que para chegar ao topo, lá no Cristo mesmo, na estátua, vocês sobem uma escadaria. Essa escadaria é denominada como circulação vertical, porque o nível do topo, onde está localizada a estátua, para a superfície onde inicia-se, onde está construindo as residências, diferença muito grande de nível, né? Posso dizer que é um relevo um tanto acidentado, né? É muito alto. Então, para você chegar até lá, o único meio é através de escadas. Então, você está utilizando de um mecanismo de circulação vertical. Então, os mecanismos de circulação vertical são as escadas, rampas e elevadores. São elementos que transportam o indivíduo para um determinado nível, vai de um nível para o outro. Nem sempre no mesmo plano, nem sempre na mesma altura, porque quando se trata de desníveis, quer dizer que nem sempre um plano está em alinhamento com o outro, ou seja, vai ter um mais alto, um mais baixo, um mais alto, tá certo? Ocorre esse desnível, uma diferença de nível, diferença de altura, ok? Então as escadas são elementos estruturais. Por que são estruturais? Porque são meios, mecanismos que são construídos dentro de uma residência, não somente uma residência, mas são construídos por materiais sólidos. Sendo materiais sólidos, se tornam elementos estruturais, que tem a função, como eu falei anteriormente, de unir dois desníveis, né? A diferença de nível de uma determinada construção, tá certo? A escada, ela transporta o indivíduo através dos famosos degraus, né? São vários degraus ao corpo, ao longo da escadaria, tá? Então aqui, voltando para os termos técnicos em relação às escadas, vocês podem ver nessa imagem aqui didática, temos a seguinte composição. Aqui, no início da escada, é como se fosse um determinado piso térreo. Vamos dizer que isso aqui é minha residência térrea,
Se o indivíduo tiver interesse de ir para o pavimento superior, simplesmente ele não pularia, não voaria, né, para o pavimento superior. Ele deveria se fazer uso de um elemento que o transportasse. Aqui no caso poderia ser uma rampa, um elevador e a escada, mas nessa figura temos a escada como um mecanismo que faz a ligação desses dois níveis, desses dois pavimentos, pavimento térreo e pavimento superior. Agora nós iremos ver a composição técnica dos elementos que compõem a escada, tá? Indo de baixo para cima. No degrau, eu vou primeiramente começar com o termo degrau. O degrau nada mais é, entre outras palavras, depende muito da região, chamado de batente, né? Batente da escada. Esse batente não é um termo muito técnico, o termo técnico mesmo é degrau. Degrau nada mais é que a junção de um espelho e de um piso na escada, tá? Mas o que seria um espelho, o que seria um piso? O piso nada mais é que essa partezinha vertical aqui do degrau, essa parte de frente, essa altura aqui do degrau, a altura do batente. Então quando você vê em vista e vê essa altura do degrau aqui, é chamado espelho, tá? Essa altura do degrau. Então essa altura, ela em meios técnicos é denominado como espelho, tá? Então aqui, dando continuidade, o local onde você pisa no degrau, esse local onde você põe o pé para começar a sua jornada de subida, é denominado de piso, mas também alguns chamam de base. Então a base e o piso, base ou piso é o local onde vocês pisam para subir na escada. Onde você põe o pé nos elementos da escada é chamado de piso. Então quando eu tenho a união de espelho, que é a altura do degrau, e piso, o local onde você coloca o pé, onde você se apoia para subir, a junção desses dois elementos é denominado como degrau, certo? Aqui eu tenho um patamar. Esse patamar é um piso maior do que o piso do degrau. Esse patamar é como se fosse uma área de descanso. É um elemento que serve para desconectar a subida intermitente da escada. Quando eu estou subindo na escada, para que ela não seja tão cansativa, né, não tem apenas um único lance, eu preciso desse patamar. Esse patamar, na maioria das vezes também, muita gente conhece como área de descanso. Ela corta praticamente o fluxo de subida das pessoas pela escada. Quando o cidadão está subindo nessa escada aqui, ela pode se tornar cansativa. Para se tornar não tão cansativa, eu tenho que ter uma área de descanso. Nada mais é que um elemento intermediário, lembrando que o patamar intermediário fica ao meio da escada, para poder aliviar essa subida da escada, que a subida pode ser apenas única, sem patamar. Sendo única, pode ser cansativa e até mesmo perigosa. Esse patamar ele é indicado também para escadas de residências que contém crianças ou pessoas idosas, tá? Porque se um idoso começar a subir uma escada desse aqui, pela sua aptidão física, facilmente ele irá se cansar. Para que ele não se canse, inicie sua jornada aqui, ele pode parar no meio da escada, descansar um pouco e assim dar continuidade à subida da escada, certo? Aí também ele serve também uma proteção, uma segurança, porque se eu tenho uma criança aqui, tá? Desculpa o desenho aí, bonitinho, show de bola, tem uma criança no pavimento superior. Essa criança venha a cair do pavimento superior, a sofrer um acidente, ele possa rolar na escada aqui, chegar a cair e parar no patamar de descanso, na área de descanso. Então esse patamar protegeria de certa forma a criança de uma queda contínua, porque se não tivesse esse patamar aqui, a criança chegasse a cair da escada, ela iniciaria no topo e terminaria sua queda lá no início da escada, ou seja, se tornaria muito perigoso, porque era uma queda muito alta. Então o patamar ele é como uma área de descanso, serve para cortar o fluxo de subida, uma área intermediária que serve para aliviar a subida da escada e até mesmo uma proteção, né? Porque
se chegar a cair lá do último pavimento superior para o inferior, se eu não tiver um patamar, é uma altura muito absurda, uma altura muito perigosa, ok? Mas lembrando que o patamar nem sempre é obrigatório. Iremos ver algumas recomendações que nos abordam o uso do patamar no dimensionamento de uma escada, tá? Quando eu tenho a determinada subida sem a presença de patamar, apenas de degraus, ele é chamado de lance. Vocês podem observar que nessa escada aqui eu tenho dois lances, ó. Dois lances por quê? Quando eu tinha um primeiro lance, tive a presença de um patamar, né, que ela vai descontinuar a escada, ela vai cortar o fluxo de subida da escada. Aí após o patamar, eu iniciaria novamente a subida na minha escada. Então é denominado como lance. Lance nada mais é que o segmento de subida da minha escada. Se eu não tivesse patamar aqui, tivesse apenas minha escada, só degraus, a escada seria de lance único. Aqui é de dois lances porque tem a presença de um patamar. Então o patamar corta o fluxo da escada, e quando corta o fluxo da escada, chama-se mais de um lance. Tem o primeiro lance, que é só a presença de degraus. Tem o patamar, que é a área de descanso. Cortou o fluxo de subida da minha escada. Iniciou-se também um processo de subida de novo. Já é outro lance de subida, outro lance de segmento. Tá? Tenho também a largura da escada. Essa abertura que é muito importante, vou explicar mais na frente o porquê. Tem um comprimento dela. Esse comprimento não é o comprimento vertical. Esse comprimento dela nada mais é que vai ser a projeção que ela vai ocupar em planta baixa. Isso aqui é muito importante para nós projetistas tivermos a noção do quanto ela irá ocupar em meu projeto arquitetônico, tá? Tem fórmulas matemáticas também que nos permitem isso, ok? Aí temos a altura. Essa altura aqui é referente ao desnível entre os dois pavimentos. A maioria das vezes é conhecido como pé direito, ok? E temos também, para finalizar aqui os conceitos técnicos dessa escada, o famoso guarda-corpo, né? Guarda-corpo, para quem não sabe, é uma proteção que serve para impedir que o indivíduo não venha cair no abismo, ele não venha cair na lateral dessa escada, certo? Então, se eu tiver uma criança ou um idoso, caso ele venha sofrer algum acidente para a lateral dessa escada, o guarda-corpo aqui, ele vai proteger, ok? E junto a este guarda-corpo, o guarda-corpo é essas barras verticais aqui, ó, porque ele protege o indivíduo da queda, tá certo? Junto a essas barras verticais aqui, temos a longarina, ou o famoso corrimão. O corrimão é a base de apoio que o indivíduo irá utilizar na subida de uma escada, tá? Então ele vai subir se apoiando pelo corrimão. Então o corrimão é uma proteção, uma guia para que o indivíduo possa subir com a maior segurança no elemento da escada. E junto a esse corrimão, como eu falei anteriormente, eu tenho um guarda-corpo. O guarda-corpo vai impedir que o cidadão, o indivíduo, não venha cair para o abismo. Aqui no pavimento superior tem uma imagem mais ilustrativa. Vocês podem observar que no pavimento superior tem a presença de um guarda-corpo. Se o cidadão estiver aqui, ele não pode cair para o pavimento inferior, para o pavimento terra, a não ser que ele venha pular. Mas por conta de algum acidente aqui, ele bater e tropeçar, o guarda-corpo vai impedir essa queda dele, tá certo? Então o guarda-corpo tem a função principal de proteger o indivíduo, que ele não venha cair no abismo, não venha a cair no vazio, tá certo? E o corrimão é a junção do guarda-corpo. O corrimão normalmente vai estar no topo do guarda-corpo, né? Então ele serve como uma guia de subida, uma guia de segurança. Eu posso subir na minha escada segurando no corrimão. Quem nunca subiu uma escada e já viu a presença de um corrimão? Então quando vocês sobem uma escada, vocês se apoiam pelo corrimão. É uma maneira mais suave de subir uma escada e mais protetora também, ok? Então basicamente os conceitos técnicos na nossa escada são esses: espelho, piso, os lances, patamar, que é a área de descanso, a largura, corrimão e guarda-corpo, né? Ok?
Aí aqui tem algumas definições, tá? O piso é a superfície horizontal onde pisamos com o nosso pé ao subir uma escada. São conhecidos também como degraus de escada, né? Degrau de escada eu falei para vocês que é a junção do piso e do espelho. Espelho é a superfície vertical entre um piso e um degrau, né? Essa partezinha vertical aqui, ó, entre um piso e um degrau. Essa parte frontal, essa elevação, essa altura. Aonde batemos com a ponta do nosso pé ao subir da escada. Às vezes, quando o piso da escada ele não é proporcional ao tamanho do nosso pé, quando esse piso aqui é muito pequeno, muito curto, quando nós vamos subir ou descer a escada, nós batemos com o pé nessa parte da frente aqui, ó, com essa parte frontal da escada, denominado de espelho. Então, para que isso não aconteça, isso já é um erro de projeto, pessoal. Vocês nunca devem dimensionar um piso com largura inferior ao pé do sujeito, né? Porque se alguém tiver o pé grande, quando for subir a escada, vai subir em ponta de pé. Isso é muito desconfortante. E aí, quando for para descer, vai bater o calcanhar no espelho, né? Isso aí é algo desconfortante para o usuário, para o proprietário da edificação. Devemos ter a noção de bom senso, temos que ter uma sensibilidade projetista, porque se não tivermos essa sensibilidade, não seremos bom profissional para atuar nesse quesito, tá? Então a 9050 estabelece mecanismo diretrizes para um bom dimensionamento de uma escada. Veremos mais à frente, tá? Ok? Patamar é uma superfície horizontal mais comprida que o piso, né? Porque o patamar é uma área de descanso, obrigatoriamente deve ser maior que o piso. Falei anteriormente como serve como descanso ao subir uma escada. E vence a uma grande altura, porque um desnível pode ser grande e às vezes, se não tiver patamar, se tiver lance único, pode se tornar muito cansativa a subida dessa escada, tá ok? Guarda-corpo é um elemento de proteção para as pessoas não caírem da escada, e corrimão é um elemento presente no guarda-corpo, serve para as pessoas se apoiarem as mãos ao subir ou descer a escada, como eu falei, um elemento de segurança, um elemento de subida, vai suavizar a subida na escada. É muito interessante, ok? Aqui eu tenho presença de uma escada em corte, né? Vista lateral. Tem dois desníveis, pavimento térreo e o pavimento superior. A minha escada se inicia aqui, ó. Vocês podem observar que isso aqui é o espelho, denominado como espelho. Aí para cá eu tenho um piso. Aí a junção desses dois elementos aqui eu tenho um degrau, espelho, piso, espelho, piso, espelho, piso, e assim sucessivamente. Ao meio dessa escada eu vou ter o que? Ó? A quebra do fluxo, a quebra da subida. Ó. Então aqui eu tenho uma área de descanso, eu tenho um patamar. Então essa escada é uma escada de quantos lances? 2 lances, porque eu tenho o primeiro lance de subida, quebrou-se o fluxo de subida através de um patamar, iniciou-se outro lance de subida. Então tem um segundo lance, ok? Ele está me dizendo que o espelho dessa escada aqui é de 16 centímetros, 18 centímetros, né? Que é essa altura aqui, ó, é 18 e o piso de 28. É uma escada, pela minha experiência, proporcional, é muito bem dimensionada. Aqui eu tenho um guarda-corpo, né? Um guarda-corpo com o corrimão, muito importante a idealização das escadas. E vocês podem observar que aqui eu tenho um comprimento da escada, né? Que é a projeção que ela vai ocupar em planta baixa. Aqui eu tenho que ter uma noção dessa projeção para saber o quanto ela vai ocupar na minha residência. Porque às vezes a residência não tem espaço. Não tendo muito espaço, eu tenho que dimensionar o formato da escada, né? De subida. Então, esse comprimento é essencial, ok? Tipo de escada. Temos a escada em L, né? Temos em planta baixa, perspectiva 3D. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona ela em planta baixa. Ela recebe esse nome escada em L por conta do seu formato, né? O seu formato de subida. Esse formato é muito parecido com a letra L. Ó. Então é escada tipo L, né? É uma escada de subida. Lembrando que para a simbologia gráfica em projeto arquitetônico 2, em planta baixa, quando se inicia o degrau no primeiro pavimento, obrigatoriamente eu tenho que ter uma seta de subida.
Se eu estou iniciando minha escada aqui, eu tenho que traçar uma reta de subida, uma guia de subida. Ela vem, faz isso e finaliza aqui, ó. E eu estou subindo a minha escada. Tenho que ter a indicação de subida. E junto a essa indicação de subida, eu tenho que ter a discriminação de cada degrau. Ou seja, eu tenho que ter a numeração dos elementos, ó. Degrau 1, 2, 3, 4, 5, 6, vermelhinho, 7, lembrando que o patamar também irá contar como um degrau, 8, 9 e assim sucessivamente. Se eu fosse contabilizar, essa escala teria 16 degraus, né? Então, em planta baixa, é obrigatório que o projetista coloque dois pontos principais no seu desenho: a seta de subida, a indicação de subida dela, e a numeração dos degraus, certo? Vocês podem ver que essa escada está fazendo um L junto à minha parede. Ó, aqui eu tenho um canto de uma parede. O cidadão pegou, aproveitou a parede e fez ela aqui, ó, né? Aí da parede para dentro fez uma abertura. E na outra extremidade, como eu não tenho parede, ele colocou o que? Isso mesmo, colocou um guarda-corpo. Então, a proteção para que o indivíduo não venha cair da escada. Ele colocou esse guarda-corpo como elemento de proteção. Este guarda-corpo, ele constitui também um corrimão. Então, o indivíduo pode subir por aqui, se apoiando no corrimão, subir a escada, tá? Aqui temos a nossa escada em perspectiva isométrica, tá? Aqui temos uma noção mais ampla de como irá funcionar a nossa escada. O indivíduo inicia-se sua subida aqui, faz o percurso em L e finaliza aqui, ó. Então essa seta de indicação vai me orientar a subida da minha escada, tá? Lembrando que quando se tratar de planta baixa aqui, ó, assunto muito importante, quando eu for fazer a planta baixa dela, nessa planta baixa não tem, é um erro de projeto, eu tenho que tracejar o ponto aonde a minha escada começa a tracejar. Por que tracejar? Porque sabemos que uma planta baixa é um corte no plano horizontal de uma altura de 1,5 m. O que tiver abaixo de 1,5 m, as linhas serão representadas continuamente. Ou seja, são linhas contínuas, que está abaixo de uma projeção de uma altura de 1,5 m. Se estiver a altura de 1,5 m, as minhas linhas em planta baixa serão tracejadas. Se minha escada ela é um mecanismo vertical, ela vai trabalhar com o que? Com a altura. Então, se é com altura, quando eu for representá-la em planta baixa, eu tenho que ter o cuidado de perceber que a partir de qual degrau está acima de 1,5 m de altura, né? Então, veja bem, se um degrau desse aqui, exemplo, tiver 20 centímetros de altura, 20 centímetros, as linhas representadas em planta baixa vão ser contínuas ou tracejadas? Vão ser contínuas, porque está abaixo de 1,5 m. O outro degrau vai estar aqui à altura do piso. Se um degrau, um espelho, corresponde de 20 centímetros, 2 vai corresponder quanto? 40. 3, 60. 4, 80. 5, 1 metro. 6, 1,20 m, 7, 1,40 m, oitavo, 1,80 m, então 1,60 m, perdão. Então, a partir do oitavo degrau, se eu fosse desenhar minha escada em planta baixa, se ela tivesse um espelho de 20 centímetros, essa linha deveria obrigatoriamente ser o que? Tracejada, tá? Então, a partir dessa linha aqui, se eu tivesse um espelho de 20 centímetros, ela deveria ser tracejada. Daqui para cima até o topo, até o final da minha escada, as linhas deveriam ser tracejadas, ok? Então, eu tenho que ter essa noção de representação dela em planta baixa, porque ela nem sempre vai ser representada continuamente. Ela vai ter linhas contínuas e linhas tracejadas. As linhas contínuas são representadas a partir do degrau, a partir do espelho, que vai se encontrar na altura maior de 1,5 m. Para saber essa altura aqui, saber a partir de qual degrau vai estar acima de 1,5 m, é bem simples.
basta apenas você somar a altura de cada espelho. Se esse espelho tem 16 centímetros, né, 16, mais 16, mais 16, veja que está subindo, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, mais 16, aí vocês vão ver a partir de quantos degraus vai ultrapassar a altura de 1,5 m, ok? Lembrando que a seta de indicação de subida, ela também começa a ser tracejada a partir do degrau que é tracejado, ok? Isso aqui é muito importante, é obrigatório em projeto para que o construtor que vai executar seu desenho ele possa ter essa noção de realidade. Aqui temos um desenho como é que é feito a escada em L, como ele é construída, né, 2 lances. Podemos observar aqui nessa primeira figura aqui, ó, o nosso espelho é um elemento vazado, é um vazio, né, ele é furado, ó, que não temos nada, não é sólido. Então essa altura aqui é uma altura vazada, mas não chega a deixar de ser um espelho, porque o espelho é a altura, essa altura vertical, só que essa altura aqui é vazada, okay? Entre um degrau e outro. Aí aqui eu tenho um piso, aí espelho, piso, onde eu apoio o meu pé, piso, 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 e assim sucessivamente, ó. Entendeu? É uma escada em 2 lances, igual esta aqui, ó, contém o que? Contém um patamar de descanso, uma área de descanso, ó, certo? Essa área aqui, vocês podem ver que é uma área maior do que um piso propriamente dito, então isso aqui é um patamar. Esse patamar, ele quebra o fluxo de subida da minha escada. Então essa escada aqui é de 2 lances, né, um lance de subida, terminou o lance e começou o patamar, uma área de descanso. Terminou a área de descanso, iniciou-se outro lance de subida. Vocês podem observar que o segundo lance é maior do que o primeiro. Isso aqui é um formato muito característico de uma escada em formato em L. Os 2 patamares vão ter uma diferença de comprimento, né, na quantidade de degraus. E nessa escada também vocês podem observar que uma das laterais dela tem uma parede, ó. E esse primeiro lance de subida aqui, ó, não tem nada, não tem nenhum tipo de proteção. O projetista não optou por colocar nenhum tipo de proteção aqui, porque é uma altura relativamente baixa. Se o indivíduo vier a cair daqui, não chega a ser um acidente tão grave. Então ele achou não tão importante em colocar uma proteção nesse primeiro lance aqui, ó. Mas já nessa outra lateral, por fazer junção com o segundo lance, um lance mais alto, o projetista optou em colocar um patamar, um guarda-corpo, um corrimão. Então quando o indivíduo vai subir, ele normalmente irá subir para esse lado aqui, porque é um lado que é composto por um corrimão e vai auxiliar na minha subida. Já na segunda imagem não. Na segunda imagem é uma foto de uma escada em formato L e tanto os 2 lados tem corrimão, tem guarda-corpo. E o guarda-corpo aqui do material em vidro, né? Todo em vidro. Aqui é de alumínio, ou pode ser metálico também. E aqui eu tenho em vidro, ok? Aqui eu tenho a escada em L, tipo L, que segue o formato da letra L. Dando continuidade, escada de lance único, ó, muito importante, ó, como eu estava falando anteriormente. É uma escada que tem apenas um único sentido, um trecho reto. Ela é chamada de escada de lance único ou escada reta, porque ela não faz nenhum outro tipo de segmento, ela vai seguir em um único sentido, ela não vai mudar de sentido, tá certo? Essa escada de lance único, a escada reta, vocês podem observar aí na imagem que ela não tem corrimão. Então essa subida dela aí, às vezes, se o desnível, a diferença entre os 2 pavimentos for muito alta, se torna uma escada cansativa. Daqui que você chegar até o topo, você tem que subir direto, né? Então não tem uma área de segurança para você descansar um pouco, né? Respirar e depois dar continuidade na sua subida. E até mesmo por consequência de um acidente. Se um indivíduo estiver aqui em cima, vier a cair, pode ser uma queda quase fatal, até mesmo fatal, tá? Uma das extremidades da escada é acoplada na parede e a outra extremidade
ela é vazia. Para que não tenha perigo de um indivíduo chegar a cair, o cidadão projetista aqui colocou um guarda-corpo, proteção, tá? Em planta baixa, o mesmo critério. Eu tenho que ter a indicação de subida dessa escada, onde inicia e aonde termina. Essa escada é composta por 16 degraus, né? Eu tenho que ter a numeração do primeiro até o último. Aí aqui eu tenho ela em perspectiva isométrica, uma visualização em 3 dimensões. Aqui ela em planta baixa, vocês podem observar que a partir de um certo trecho ela deve ser o que? Tracejada, tá bom? Aqui está começando o tracejamento dela a partir desse degrau, que se eu tenho a planta baixa aqui, essa alturazinha aqui em relação ao meu plano pode estar acima de 1,5 m. Depende muito para encontrar essa altura da altura do espelho, ó, da altura do batente, como diz o Matuto. Esse batente aqui eu tenho que saber que altura é ele, né? Porque através da soma dele eu posso ver qual degrau que está acima de 1,5 m e abaixo de 1,5 m, tá? Então aqui eu tenho tracejamento em planta baixa dessa escada aqui. Então a partir desse degrau aqui, o projetista está me dizendo que ela deve ser tracejada. Ok? Escada de lance único, lance reto, é aquela escada que não tem a mudança de sentido, tem um único formato no trecho reto. Chamou-se de lance único porque só tem um único lance, né? Se eu tivesse um patamar aqui no meio, era uma escada não de lance único, seria uma escada reta, só que de 2 lances. É como lá na figura anterior. Aqui é uma escada reta, mas só que não lance único, de 2 lances. Eu tenho o primeiro lance e o segundo lance, certo? Esse lance aqui foi quebrado pela presença de um patamar. Então, o patamar ele vai descontinuar, vai quebrar o fluxo de subida dessa minha escada, tá? Eu tenho um desenho dela aqui, ó, dela, como ela vai funcionar. Vocês podem estar com um material de apoio fornecido no Google Sala de Aula. Escada em U, ela pode ser chamada de escada em U porque tem um formato de uma letra U, ou escada meia volta. É muito importante, essa escada é muito boa que quando eu tenho uma área muito pequena, eu tenho um maior espaço do que um maior comprimento. Então aqui eu posso localizar ela na minha residência um espaço relativamente pequeno, mas que eu tenho uma abertura considerável, tá? É a mesma concepção, tem que ter a indicação de subida dela, tá? Eu tenho que ter a numeração de cada degrau, o degrau do início e o degrau do fim. Então o indivíduo vem nessa situação, ele sobe, faz a volta e assim chegando ao topo dessa escada, ok? Aqui é o mesmo, aquela representada em perspectiva em 3 dimensões, e a um certo ponto ela deve ser tracejada. O cidadão aqui não tracejou, ela deve ser tracejada em um determinado ponto, porque em determinado ponto, um determinado degrau vai estar acima de altura de 1,5 m, certo? Eu tenho 2 tipos de formato de escada. Em uma escada meia volta, eu vou explicar por quê. A outra escada meia volta, vocês podem observar que é a mesma coisa, mesmo modelo. O que vai diferenciar uma da outra é só essa largura entre os lances. Aqui eu tenho o primeiro lance, lembrando que isso aqui é um lance, tá? Tem a presença do patamar, quebrou o fluxo de subida, então vai iniciar outro lance, ó. O segundo lance. Encontrou-se outro patamar, eu tenho um outro, terceiro lance. Tá? Uma escada de 3 lances. Vocês podem ver que a distância entre um patamar, entre um lance e outro lance de subida, essa distância aqui, eu tenho um vazio, tem uma distância entre elas. Essa distância entre os lances de subida é chamado de bomba, tá? Bomba nada mais é que o vazio entre os 2 lances
de uma escada em U, a escada meia volta, porque você sobe, faz a volta e sobe novamente. Você não dá uma volta completa, você só dá uma meia volta, né? Então, assim, a diferença entre da escada em U e a escada em U sem bomba nada mais é que a distância entre os lances. Vocês podem observar que nesse primeiro lance aqui e esse outro lance aqui, entre eles eu não tenho nenhuma abertura, são interligados, são praticamente unidos, então a diferença é muito pouco. Então essa escada aqui é uma escada meia volta, uma escada em U, sem a presença do vazio, sem a presença da bomba, que é aquele vazio entre os lances, que eu não tenho bomba. Aqui em perspectiva isométrica, vocês podem ver, subo a minha escada, faço a volta e subo novamente, faço a meia volta. Aqui eu tenho o patamar, né, que é a quebra do ritmo de subida, né? Terminou o primeiro lance, iniciou-se o patamar. Após o término do patamar, iniciou-se um segundo lance. Então aqui entre esses dois lances eu não tenho nenhuma abertura, nenhum vazio entre eles. E também deve ser tracejado em planta baixa a partir do degrau que se encontra acima de altura de 1,5 m. Tá? Temos uma imagem ilustrativa aqui de como é que ela funciona. Essa escada vocês já estão aptos em relação ao contato, ao conhecimento dela, né? Porque é uma escada presente na nossa escola. Aquela escada que a gente sobe e desce todas as manhãs quando íamos para a escola, é uma escada meia volta, uma escada em U, uma escada em dois lances. Nessa escada, lembrando que ela, quando for finalizada, ela deve conter corrimão em ambas as extremidades, que é o guarda-corpo, proteção, ok? Para mim, em visualização estética, essa escada aqui é a escada caracol, ou chamada helicoidal também, a escada mais charmosa dentre a arquitetura de uma circulação vertical. É uma escada em espiral, uma escada que normalmente ela é construída em volta de um pilar, certo? Aqui eu tenho o início de subida dela. Vocês podem observar que o segmento dela é circular. Vou fazer uma volta. Ela vai subindo em torno de um pilar, como se fosse um caracol, né? Ela vai ser direcionada para o segundo pavimento nesse formato de segmento, em formato circular. Além de ser a mais esteticamente falando, uma das mais apresentáveis para uma determinada obra, e para projeto também das mais difíceis, né? Não das mais não, do meu ponto de vista é a mais difícil de fazer em planta baixa, em coste, né? Porque ela é muito detalhista, ela tem muitos detalhes que são essenciais para projeto. Temos o formato dela, lembrando que as escadas ela pode ser de material em concreto armado, madeira, alvenaria, né? Pode ser metálica também. Lembrando que ela deve ser incombustível, ela deve ser feita de materiais que não propaguem fogo, porque se eu tiver uma escada fabricada em madeira, se eu tiver a presença de fogo, facilmente ela vai entrar em estado de chama iminente, vai se alastrar muito rápido. Então se eu tiver uma residência de 2 pavimentos e minha escada é uma escada de material combustível, exemplo a madeira, se alguém tiver no segundo pavimento e minha escada e o meu pavimento térreo apresente indícios de incêndio, começa a pegar fogo, essa escada facilmente vai ser contaminada pela chama do fogo, pela propagação do fogo. Então quem tiver no segundo pavimento não tem como descer, porque a escada vai estar em chama, okay? Então a norma 9050, NBR 9050, ela estabelece que as escadas ela seja construída de materiais incombustíveis, né? Concreto, metal, que são elementos que não propagam fogo facilmente, okay? Temos a escada helicoidal aqui, ó, vocês podem ver que esteticamente falando é uma das mais belas, né? Sempre vai ser, na maioria das vezes, sempre vai ser em volta de um pilar central, uma das extremidades é obrigatório ter o guarda-corpo, né? Porque essa subida é mais difícil. Essa escada aqui, ela é muito elegante, ela se tem um padrão de beleza muito atrativo, só que
para a facilidade do dia a dia, ela é um pouco complicada, né? Se o elemento, o indivíduo quiser transportar os móveis eletrodomésticos, elementos volumosos de um pavimento para o outro, a transposição desses meios através dessa escada aqui se torna complicado, porque ela não vai ter uma abertura considerável e ela também não vai ter uma logística de subida muito favorável para transportar esses elementos, né? Esse mobiliário, ok? Escada tipo T, a escada tipo T tem dois formatos, ó, de subida. Ela pode subir tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, né? Tem a representação, tem a semelhança de uma letra T. Essa escada aqui é indicada mais em condomínio e apartamentos que tem vários casas, vários apartamentos, unidades residenciais no segundo pavimento. Tá? Eu venho, subo aqui, eu posso ir tanto para essa ala aqui, a ala habitacional, ou tanto para essa outra ala habitacional, né? Tem essa possibilidade de ir num sentido ou para o outro, ok? Lembrando que é uma escada em 3 lances. Primeiro lance, terminou o lance, começou o patamar. Segundo ou terceiro lance, ok? Aí aqui vão algumas considerações, pessoal, muito importante que vocês coloquem debaixo do braço, que nas aulas posteriores do dimensionamento da escada e aula posterior que iremos trabalhar com AutoCAD, é essencial que devemos ter essa previsão, essa conceituação, recomendações de normas no ato de dimensionar, porque nossa escada ela não tem que ser apenas estética, ela tem que ter uma satisfação no âmbito do proprietário, ela tem que ter uma escada que apresente uma locomoção adequada para os moradores daquela localidade. Eu não posso lançar uma escada helicoidal em uma residência que apenas irá ter a presença de gente de a terceira idade, né? Porque um idoso subir uma escada helicoidal é bastante complicado, porque a helicoidal, a caracol, não vai ter um patamar de descanso, é uma escada em lance único, ela inicia a subida do jeito que você inicia a sua subida, você tem que chegar até o final lá. Se você não chegar, você vai ter que descansar num determinado piso, e o piso não é uma área de descanso, porque não é uma área desconfortável, ok? Então, assim, eu tenho que ter essa sensibilidade no ato de projetar, eu tenho que ver quais os processos, as considerações que eu deva, né, estabelecer no ato do dimensionamento, porque não é só chegar, vou dimensionar uma escada para essa residência porque eu quero assim, assim, assado, é do meu jeito. Não, existem normas para que você possa trabalhar essas diretrizes, ok? E iremos ver algumas aqui pertinentes a essas normas regulamentadoras. O dimensionamento das escadas, pessoal, segundo a NBR 9070, olha que eu não falei dessa NBR, viu? Mas é uma norma bastante eficaz, bastante atuante quanto ao dimensionamento das escadas, porque essa norma aqui, ó, saídas de emergência em edificações, né? É como eu falei, se a residência estiver em chama, eu tenho que projetar, eu tenho que trabalhar uma escada que tenha um mecanismo favorável, de fácil acesso, para que essa escada seja um elemento de saída emergencial. Essa escada ela não venha interromper, não venha obstruir o fluxo de emergência que se vier acontecer na minha residência, de uma saída repentina dos proprietários, né? Então tem que ter essa noçãozinha aí de como é que funciona. Então o dimensionamento das escadas, ela basicamente vai atender a duas normas referentes, a NBR 9077 e a NBR 9050, que é a acessibilidade, muito importante, né? A dimensão dos pisos e espelho deve ser constante. Por que constante? Tanto o piso do primeiro pavimento
ele deve ser o mesmo piso do segundo pavimento, deve ser o mesmo piso do terceiro pavimento, deve ser o mesmo piso do quarto degrau, entendeu? Então, assim, quando eu tiver um piso de uma escada, no primeiro piso, ele deve ser constante, ó. Esse piso desse primeiro degrau aqui deve ser igual a esse, tem a mesma dimensão desse, tem a mesma dimensão desse. Eu não tenho que ter pisos diferenciados, um piso de maior largura e um piso de menor largura, ou vice-versa, tá certo? É a mesma coisa do espelho. Eu não posso ter uma escada de diferentes alturas de espelho, um espelho baixo, um espelho alto, baixo, alto, alto e alto, alto, alto. Depois começa a ter uma iniciação de espelhos baixos. Eu não posso ter isso porque se torna uma escada descontínua, uma escada desconfortável no ato da subida. Esse primeiro degrau aqui tem uma altura de espelho, deve ser igual a essa outra, igual a esse outro degrau, e assim sucessivamente. Todos os degraus, né, devem apresentar espelho e piso de mesma dimensão, ok? Assim, mas existem algumas exceções, né? As escadas de lances mistos, né, ou lances curvos, né? A helicoidal, ela pode apresentar essa diferença de piso, depende muito do local onde está sendo construído, ok? Alguns aspectos aqui, segundo a NBR, os pisos da escada ele vai ter uma variação de 28 centímetros a 32, ou seja, a minha escada deve ter um mínimo de 28, tá? Ela vai ter um mínimo de 28 centímetros e o máximo de 32 centímetros, tá? Então o piso aqui da minha escada, essa largurazinha aqui, ó, ela vai ter um mínimo de 28 e um máximo de 32. Eu posso ter mais do que 32? Poder você pode, mas às vezes se torna desconfortável, né, na hora de subir, porque uma escada com piso maior do que 32 centímetros, para você ir de um degrau ao outro, esse piso você vai ter que dar basicamente 2 passos, né? Você dá 2 passos num piso, vai para outro piso, dá mais 2 passos, entendeu? Então eu tenho que ter uma margem de um único passo, uma única lance de subida, né? Então meu piso deve apresentar essa margem de 28 a 32. Existem casos, cada caso é um caso, deixo bem esclarecido aqui, que na maioria das vezes já cheguei a presenciar a escada com um piso de 25 centímetros, né? É confortável? Do meu ponto de vista é favorável, né? Não é tão confortável não, mas é favorável na prática, porque algumas vezes quando você se vai projetar, você não tem um espaço que vai adequar uma escada que contenha pisos de 28 centímetros. Você tem que reduzir o espaço desses pisos, então você vai utilizar de 25. Às vezes 25 também se torna favorável, tá? Mas a norma estabelece que deve apresentar de 28 a 32. Quando nós formos trabalharmos com dimensionamento, iremos trabalhar nessa margem de 28 a 32, tá? Aqui uma escada deve apresentar um espelho de 16 centímetros de altura, tá? Essa alturazinha aqui, ó, de espelho, deve estar numa margem de 16 a 18, ok? Se for abaixo de 16, se torna uma escada muito cansativa, porque é uma escada muito baixa, e se é muito baixa, vai consequentemente apresentar mais degraus, tá? E se for acima de 18, é uma escada muito desconfortável na hora de subir. Quando você for subir, você pode apresentar dores no joelho, porque você subindo, você vai dar um passo muito alto e com o passar do tempo você começa a apresentar dores nas articulações do joelho. Então a norma estabelece que a escada favorável deve ser de 16, entre 16 e 18 centímetros de espelho, ok? Ela pensa muito também na ergonomia do indivíduo, né, do proprietário que vai fazer uso. Então o dimensionamento de uma escada vai se enquadrar na Blondel, né? Blondel eu vou explicar na próxima aula o que significa. Devemos trabalhar com essa norma, essa fórmula, né? Fórmula de Blondel,
Essa é uma fórmula muito importante para dimensionarmos a nossa escada, né? Nosso piso, nosso espelho e assim sucessivamente. A norma, eu vou explicar na próxima aula, que ela tem uma margem de 63, que é uma constante matemática, e a 64 centímetros, né? Mas só que a acessibilidade tem uma variação de 63 a 65 centímetros. Vai ficar um pouco vago esse conceito sobre a lei de Blondel aqui, a fórmula de Blondel, mas na próxima aula, que é a aula voltada ao dimensionamento de escada, iremos sanar toda essa impotência duvidosa que temos em relação ao dimensionamento. Ok? Lembrando que a largura mínima admissível para escadas fixas, né, que são aquelas escadas estruturais que são construídas nas edificações, elas devem ter a abertura mínima de quanto? De 1,20 m, tá? Mas só que essa abertura mínima de 1,20 m são para locais comerciais ou institucionais, nas empresas, algo coletivo. Então, nas edificações que apresentarem um elemento comercial, uma área comercial ou institucional, as escadas devem apresentar uma largura mínima de 1,20 m. Só que as residências, né, escadas privativas, nas nossas casas, onde nós moramos, a largura mínima, segundo norma, é de 80 centímetros. Mas como eu falei anteriormente na nossa aula, devemos fazer o uso do bom senso. Uma escada com 80 centímetros, às vezes se torna apertada para passar uma geladeira, para transportar um sofá de um pavimento para o outro, transportar um guarda-roupa. Então, particularidade minha, quando eu vou projetar uma escada, o mínimo que eu coloco é de 1 metro, a abertura dela. Então, tá certo? Mas a norma estabelece que a largura mínima de uma residência privativa, né, na unidade habitacional, o mínimo deve ser de 80 centímetros. Nessa imagem podemos ver o seguinte, ó. Aqui numa residência, eu tenho uma escada privativa. A largura dela deve ser mínima de 80 centímetros referente à norma. Aqui eu tenho uma edificação comercial ou institucional, né? A abertura dela aqui deve ser de 1,20 m. Essa abertura aqui normalmente ela é utilizada quando eu tenho um maior fluxo de pessoas. Aí aqui eu tenho um outro tipo de escada que tem uma abertura mínima de 2 metros. Essa abertura de 2 metros aqui, ela é considerada para edificações que tem um maior fluxo de pessoas, locais onde eu vou ter o coletivo funcionando praticamente a todo tempo. Uma escola dessa aí, na nossa escola, ela tem uma abertura, se eu não me engano, já fiz uma aula prática lá, ela tem uma abertura de 1,20 m de largura na nossa escola, porque é um local coletivo, um local institucional, tá certo? Como eu tenho um maior fluxo de pessoas, essa abertura deve ser de 1,20 m. Quando eu tenho um fluxo mais elevado, essa abertura deve ser de 2 metros. Então vocês podem observar que a largura dessa escada sempre vai ser proporcional ao índice, né, a quantidade de pessoas, a densidade das pessoas que circulam naquela edificação, tá? Então, só recapitulando, escada privativa, escada de residência, mínimo de 80. Escadas de edificações comerciais ou institucionais, com mínimo de 1,20 m. Escadas que têm uma alta densidade de pessoas, a abertura deve ser de 2 metros. Mas o mais importante aqui que a norma me fala, esses dois critérios aqui, mínimo de 80 para escadas privativas de residências e 1,20 m para escadas de edificações comerciais e institucionais, tá? Lembrando que o patamar ele deve ter a dimensão proporcional à largura da minha escada, tá? Tem uma observaçãozinha aqui que depende muito do PDDU de cada cidade, código de obras. Esse código de obras aqui de uma determinada cidade está me dizendo que a escada deve ter uma abertura de 76 centímetros.
Sabemos que 76 centímetros é uma abertura relativamente baixa, né? Imagine vocês com abertura de porta, que nós trabalhamos muito com esquadria, temos mais uma noção de porta. Uma porta de 80 centímetros, às vezes ela se torna muito apertada para passar um móvel de grande volume. Então assim, se de 80 já se torna desconfortável, se torna dificultoso transportar esse móvel, imagina uma escada de uma abertura de 76 centímetros. Às vezes, há algumas diretrizes municipais, né, de código de obras aí, funcionam de maneira tão insensível, né? Não sabe como é que funciona na prática, só vai para a teoria e assim por diante, ok? Mas uma escada que tiver patamar, o patamar deve ser obrigatoriamente proporcional à abertura da escada. Como é que é isso? Olha aqui, eu tenho duas imagens. A primeira imagem, o patamar está errado, bom? Se minha escada tiver não, ela tem a largura de quanto? De 1,20 m. A largura da minha escada aqui, ela tem a largura de 1,20 m, ok? Vocês podem observar que a subida aqui também está sendo de quanto? 1 metro. Ok? Se a minha abertura é de 1 metro aqui, perdão, pessoal, isso aqui não é a abertura da escada. Esse 1,20 m aqui é o comprimento do patamar. Se minha escada sobe nesse sentido e o projetista está me dizendo que ela tem a largura de 1 metro, o comprimento do patamar aqui deve ser obrigatoriamente 1 metro também, tá? Porque se eu colocar 1,20 m como está aqui no projeto, você pode perceber que vai ficar uma rebarba aqui, vai ficar uma sobra, né? Se minha escada tem uma largura de 1 metro, o patamar não pode ser de 1,20 m, porque vai sobrar. Então o patamar deve ser numericamente igual, o seu tamanho igual à abertura da escada. Se a escada tiver uma abertura de 1 metro, o patamar vai ter comprimento de 1 metro. Se a escada tiver uma abertura de 1,20 m, o patamar vai ter uma abertura de 1,20 m. Ok? Nessa primeira imagem vocês podem observar que está errado. A largura do patamar também é 1 metro, porque é proporcional à largura da escada. Só que seu comprimento aqui está errado. Eu passei de 1 metro, está de 1,20 m. A segunda imagem aqui está correta. Ó. A minha escada vai ter uma abertura de quanto? Uma largura de quanto? De 1 metro. Então o comprimento desse patamar aqui, né, que é o sentido de subida da escada, deve ser obrigatoriamente quanto? 1 metro. Então ele é proporcional à abertura da escada. Esse comprimento aqui ele é proporcional por quê? Porque o segundo lance ele deve ter largura igual ao primeiro. Se meu patamar tiver a largura de 1 metro aqui, obrigatoriamente a minha escada vai ter largura de 1 metro. O patamar não poderia ter uma largura maior de 1 metro aqui, porque iria sobrar. O comprimento dele iria sobrar. Ok? Vamos adiante. O corrimãos pode ser projetados de 10 centímetros para dentro da escada, né? Se eu quiser usar um corrimão, aqui na primeira imagem aqui, ó, nessa parede, eu não quero apenas a presença da parede, eu quero colocar um corrimão nessa extremidade. Então o corrimão ele pode ser colocado numa distância entre paredes de 10 centímetros. E nessa outra também, nesse outro lado também, o corrimão ele deve ser localizado. Aqui eu tenho a borda principal da escada. Dessa borda principal para dentro eu tenho que colocar o corrimão uma distância, só que não está ficando, de 10 centímetros, ok? Centímetros. Escadas com mais de 1,10 m de largura, recomenda-se corrimão dos dois lados da escada. Então, se minha escada tiver uma abertura maior do que 1,10 m, ela deve ter corrimão nesses dois lados, tanto no primeiro quanto no segundo. Lembrando que se tiver uma abertura maior do que 1,10 m, tá ok? Se tiver inferior a 1,10 m, eu posso fazer uso do corrimão em um dos dois lados. A altura do corrimão entre as duas posições para edificações coletivas
de 92 centímetros e 70 centímetros. Na maioria das vezes, eu tenho um corrimão que tem duas posições de altura, colocação de duas alturas. Então, quando for numa escada coletiva, eu tenho que ter 92 na primeira altura e 70 na segunda altura. Então, os guarda-corpo aqui, eles devem ser projetados e dimensionados para ter uma altura de 1,05 centímetros. Então, a largura do corrimão deve ser de 1,05 m. Essa alturazinha aqui, ó, deve ser de 1,05 m do guarda-corpo. Temos aqui a imagem. Escada, como eu falei anteriormente, ó, às vezes quando as escadas em edificações coletivas, né, escadas têm um maior fluxo de pessoas, ela pode apresentar duas alturas de corrimão. Eu tenho o corrimão superior e o corrimão inferior. Essas alturas aqui, ela deve ter no máximo do primeiro corrimão de 92, que é o do superior, e do inferior de 70, tá? Então essas duas alturas aqui devem obedecer a altura do primeiro corrimão de 92 e o inferior de 70. Em rampas também é a mesma coisa, tá? Se eu tiver um corrimão que contém duas alturas, ou seja, dois corrimões, eles devem apresentar a primeira altura de 92, que é o superior, e 70, o do inferior, tá? E um guarda-corpo aqui, ó, vocês podem observar, eu devo ter a altura máxima dele nas minhas escadas de 1,05 m. Tá? Então o meu corrimão aqui deve ter uma altura de 1,05 m. Então, aqui na primeira imagem, que é uma imagem bem ilustrativa, esse corrimão aqui, ó, o norma deve ter uma altura de 1,05 m. Tá? Essa alturazinha aqui deve ser de 1,05 m, aconselhável. Então essa altura aqui deve ser de 1,05 m. E vocês podem observar que o projetista colocou de 1,10 m. 1,10 m se torna muito alto na hora de você subir. Às vezes dá dor até no ombro. Como você sobe apoiando-se na escada, se tiver uma altura acima de 1,05 m, com o passar do tempo você começa a sentir um certo desconforto no seu ombro. Ok? Então a aconselhável é de 1,05 m. Ok? Aqui vocês podem observar que eu tenho a presença de dois corrimãos. A primeira altura deve ser de 72 e a segunda altura em relação ao piso deve ser de 92. E a altura do guarda-corpo deve ser de 1,05 m. Tá? Aí aqui, quase para finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, vou colocar algumas observações particulares, tá? Observações minhas que eu tenho feito ao longo dos dimensionamentos das escadas, né, que eu encontrado. É o seguinte: a altura e comprimento dos degraus devem ser proporcionais para a acomodação do movimento. Como eu falei anteriormente, um degrau ele deve ter a mesma dimensão do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e assim sucessivamente. Porque se tiver uma variação de alturas e dimensões de degraus, eu vou ter um certo desconforto na hora de subir minha escada, né? Se uma escada tiver uma altura maior de 18 centímetros de espelho, a escada se torna cansativa, se torna pouco desconfortável na hora de subir, porque uma altura maior que 18, eu começo a subir, eu começo a sentir dores no meu joelho, né? Se o piso for menor do que 25, como eu falei anteriormente, a norma estabelece que o mínimo é 28, mas se o mínimo, nas minhas observações particulares, for menor do que 25, o pé, quando você apoiar o pé na subida do piso na sua escada, você pode ficar com o calcanhar para o lado de fora, né, quando você for subindo, ou quando você for descer, você pode arranhar o seu calcanhar no espelho, né, quando for descer. Aqui eu tenho uma escada que tem um piso favorável, adequado, e aqui eu não tenho, que é muito curto, tá? Então aqui se torna meio desconfortável na hora de subir, eu não tenho o apoio total do meu pé. Eu não falei, mas vocês podem observar que no degrau dessa escada aqui, ó, eu tenho uma projeçãozinha no topo dele, nesse degrau. Quando eu tenho uma projeção desse topozinho aqui, é chamada de bossel ou nariz.
quando eu tenho o prolongamento do meu degrau na superfície aqui, este elemento é chamado de bossel ou nariz, né, que é um salto superior do degrau em relação ao espelho, né? Vocês podem observar que o prolongamento aqui dessa superfície é maior do que o próprio espelho. Então eu quero que vocês anotem isso aqui, que eu não coloquei aqui no material. Então o bossel nada mais é que o prolongamento do topo do espelho, né? Quando ele se projeta no topo do espelho e do piso, né? Chamado de bossel. Pessoal, a escada aqui apresenta piso de 45 centímetros, porém, fica a dúvida: daremos passadas maiores que o normal ou encurtaremos os passos, dando 2 passos por degrau, né? A dúvida é essa que eu repasso para vocês. A escada aqui apresenta um piso de 45 centímetros de largura. Essa escada iremos dar maiores passos ou menores passos, né? Então, com eu respondendo a minha própria dúvida aqui, a escada que apresentar um piso maior do que 32 centímetros, consequentemente teremos que dar mais passos na hora de subir essa escada, né? Porque se torna um piso muito largo e eu tenho que dar várias passadas para poder subir essa escada. Se os espelhos de escada forem favoráveis, quebra-se o ritmo dos passos e a possibilidade de queda é grande. Como eu falei, se os espelhos, as alturas dos degraus da minha escada não forem padronizados, não tiverem a mesma altura, forem variáveis, eu posso quebrar o ritmo de subida, né? Quando eu estiver subindo, eu posso quebrar o ritmo e vir a cair, posso descontrolar a minha coordenação motora leve a cair. Escadas com lance único, como falei, escadas com lance único que não tem patamar, elas podem ser fisicamente cansativas e psicologicamente intimidantes, né? Porque se não tiver um patamar de descanso, uma área de descanso ali, ela se torna cansativa, porque eu tenho que iniciar a subida toda de uma única vez. E quando eu vejo aquela escada de lance único, às vezes ela pode me trazer um medo maior, um medo de queda, né? Mas só que de algum código de postura, uns códigos de obras de algumas cidades, ela estabelece que escadas, né, escadas de lance único que não tem patamar, se tiverem mais de 19 degraus, né, eu devo ter um patamar de descanso. Então, se eu tiver uma escada em lance único, né, maior do que 19 degraus, eu devo obrigatoriamente ter a colocação de um patamar de descanso. Então, se minha escada aqui no caso, ó, nessa primeira imagem, lance único, ela tivesse mais de 19 degraus aqui, ali só tem 16, mas ela tivesse mais de 19, obrigatoriamente eu deveria colocar um patamar intermediário aqui, ó. Okay? Alguns códigos de obras e posturas me orientam dessa maneira, tá? Então assim, e também tem que apresentar um espelho de 17 centímetros e um desnível de 3 metros e 23 de altura, né? Então se meu desnível apresentar uma altura de 3,23 e minha escala tiver um espelho de 17 centímetros e supera os 19 degraus, eu devo colocar um patamar de descanso, uma área de descanso. Mas por sensibilidade do projetista, uma escada que apresentar mais de 19 degraus, não se intimide, coloque imediatamente um patamar de descanso, uma área de descanso ali, porque vai ser de suma importância para o proprietário, para os usuários daquela estrutura. Os lances podem ser iguais ou desiguais, né? Tanto o primeiro quanto o segundo lance podem ser iguais ou diferentes. O modelo dessa escada em L aqui, ó. Os lances podem ser iguais, ó. Esse primeiro lance aqui, ó, é diferente do segundo. Isso aqui pode acontecer, tá? Os lances podem ser iguais ou desiguais. Os degraus em leque
Ele é perigoso, tá, pessoal? Para quem não sabe, os degraus em leques, ele é colocado quando eu tenho um pequeno espaço na residência, aí eu faço uso da colocação da escada. Aí só que quando eu faço a minha escada com o patamar de descanso, a quantidade de degraus naquele espaço não consegue vencer aquele desnível. Eu tenho que colocar mais degraus. Mas só que não tem aonde eu colocar mais degraus. Então eu tenho que colocar degraus aonde? No patamar de descanso. Então esse patamar vai se tornar um leque. Vai se tornar uma escada em leque, ó, formato de um leque. Por exemplo, para combater essa minha escada aqui, ó, esse desnível aqui, ó, subir aqui, tá? Aí aqui eu teria o que? Aqui eu teria um patamar de descanso normal. Se eu tivesse apenas um patamar aqui, sem degraus, eu não conseguiria vencer esse lance. Aí que foi que o projetista fez? O projetista pegou, eliminou o patamar e fez o que? A colocação de leques, outros degraus aqui, ó. Colocou um degrau nessa posição, outro degrau e outro degrau. Vocês podem observar que ele ganhou o que? Ele ganhou mais degraus naquele pequeno curto espaço, né? Ou seja, ele subiu mais o nível da minha escada num espaço curto. Então ele abriu mão do patamar de descanso e fez a criação de leques. Só que escadas em leques, podemos observar essa imagem aqui, ó, primeiro lance, ó, eu não tenho mais patamar. Ao invés de patamar, ele criou outros degraus. Criou um degrau, outro. Iniciou o segundo lance. Então ele fez um leque aqui com um degrau. Essas escadas aqui, às vezes, já se tornam perigosas, tá? É a mesma coisa que eu falei anteriormente. Um acidente de uma queda aqui, ela pode se tornar contínua, né? Do jeito que você cai aqui, você pode sair rolando pela escada até o início dela, ok? Então isso aqui não é aconselhável, mas assim, ele é muito usual em espaços que o comprimento, a quantidade de degraus na escada não consegue vencer aquele desnível. Como eu tenho pouco espaço, eu tenho que criar mais degraus, mas não tem como eu criar mais. Então ele fez a criação de outros degraus aqui no patamar. Se eu não tivesse, ó, se aqui eu não tivesse esses degraus aqui, se este patamar fosse o único degrau, que era 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seria apenas 13 degraus, né? Então o necessário seria 16 e não teria onde eu colocar mais. Então ele fez a colocação de novos degraus aqui no patamar de descanso. Uma escada que tem inclinação muito acentuada, muito reta, torna uma subida cansativa e intimidante, né? Uma descida muito precária, perigosa. Inclinação muito acentuada, a profundidade do degrau deve ser suficiente para acomodar a passada. Então, se minha escada for muito inclinada, muito aclive, a largura, o piso dela deve ser proporcional à minha passada, à minha pisada, né? Então, eu tenho que ter apoio para poder subir, porque se for muito inclinado, se eu não tiver apoio, essa escada aqui pode ter uma descida muito precária e perigosa. Pode ir até mesmo intimidante, pode me trazer medo na hora de subir, tá? Então aqui, pessoal, tem algumas imagens que vocês podem estar vendo aí no material de apoio, tá? E vocês podem estar refletindo sobre ela. Existem alguns erros aqui de escadas, né? Aí vocês vão observar essas imagens aqui e vão dizer onde está o erro de construção, né? O erro dessas escadas aqui, pelo material estudado de hoje, tá? Pessoal, então a aula de hoje é isso, tá? Eu espero que tenha estado de acordo com o nosso tempo, de 2 horas de aulas, 50 minutos cada. Então, na próxima aula de projeto arquitetônico 2, nós iremos aprender a dimensionar escadas, né, que é um fator principal, o mais importante, dimensionamento de escadas. Aqui nós observamos o que? Algumas diretrizes básicas, algumas recomendações e vimos também alguns tipos de escadas. Então, na próxima aula, iremos trabalhar um pouco mais a profundidade a respeito do dimensionamento, porque, como eu falei anteriormente, é uma disciplina que se exige muito do profissional. Ela quer que eu tenha um conhecimento satisfatório sobre esse elemento estrutural, esse elemento que é muito usual em residência de mais de um pavimento. Então é isso, desejo para vocês um bom estudo, até a próxima, fiquem com Deus e
sabedoria sempre. Ok? Abraço.